Programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, revolucionários! Como é bom a gente poder estar juntos e obrigado por nos acolher aí onde você está, né? Na sua casa, na sua sala, no quarto, não sei. É muito bom a gente poder estar junto. Boa noite, Thiago. Boa noite a você que nos acompanha. Realmente é uma alegria poder contar com a tua presença, porque não teria sentido se não fosse você. A gente que preparou um programa muito especial, com um tema fortíssimo, Thiago, que eu vou deixar você falar para o pessoal hoje. Hoje vamos falar sobre geração dopamina. Você já ouviu falar sobre essa substância? Na verdade, é um neurotransmissor. No fundo, a gente quer falar um pouquinho sobre a questão do prazer, mas também do sofrimento. Essas realidades estão presentes na nossa vida de ser humano e que tem muito a acrescentar, tem muito a aprofundar nessa temática. É por isso que nós vamos contar com os nossos convidados, é claro, que vão nos ajudar a entender melhor e também a nos revermos. Como é que a gente está lidando com a questão do prazer e do sofrimento? Existe um equilíbrio em tudo isso que nós precisamos buscar, inclusive no nosso caminho de santidade, na nossa maturidade humana. É muito importante a gente adentrar nesse assunto, afinal de contas, tem a ver com todos nós. E a gente quer saber de você também. O que te provoca prazer? O que te causa dor? Hoje a gente quer te ajudar, realmente, como o Thiago foi falando, a um equilíbrio em tudo isso. Como encontrar o equilíbrio? Então, para você que quer dar a sua opinião, hoje também a gente concorre a livro, viu, Thiago? Verdade, hoje novamente temos sorteio do livro aí que tá prontinho. Tá melhor Opa, tá aqui, Rafa. Aqui, ó. Vamos mostrar. Tá aqui, atrás de nós, ó. Você que interagir com a gente, né? A pergunta a Rafa já falou, no @RevoluçãoJesus, vai estar concorrendo a este livro aqui, que é lançamento, A Estreiteza do Discipulado e do Segmento, e vai autografado aí para sua casa. Então, para você concorrer, basta responder a pergunta nos comentários do post, curtir a foto e marcar 2 pessoas que você vai estar concorrendo até o final do programa. A gente vai estar sorteando este livro, beleza? @RevoluçãoJesus. A gente está falando um pouquinho do tema, mas tem alguém que tem mais gabarito para falar do que nós, né, Thiago? Muito gabarito, inclusive. Então, a gente quer chamar um VT, tá tudo pronto aí, diretor? Pode rodar? Então, Padre Paulo Ricardo, para você. Ora, no cérebro existe um circuito que é chamado de circuito da recompensa. Esse circuito da recompensa, não é, digamos assim, aqui na base do cérebro, não é? Tem uma área que produz um neurotransmissor, que é chamado de dopamina. Ok? Então, esse neurotransmissor, ele é um neurotransmissor que é feito para a busca das coisas. Então, é aquilo que tem a ver com movimentação e com foco. Não é? Você tem que estar focado. Você, por exemplo, agora está assistindo essa aula. Não se assuste. Eu estou alterando o seu cérebro. Está entendendo? Qualquer estímulo que vem de fora altera o nosso cérebro. Agora, é evidente que eu não estou alterando o seu cérebro com a intensidade de uma imagem pornográfica. Por quê? Porque, embora você esteja usando dopamina para focar e prestar atenção no que eu estou lhe dizendo, o nível não é tão alto assim. A coisa é que você fica focado e procura as coisas. Porque o brasileiro está viciado em dopamina. Ou seja, aquele negócio lá, a recompensa, né? A área tegmentar ventral, ela produz dopamina, você recebe isso daí, esse estímulo, e diz, eu quero mais, é bom, é gostoso. Só que, veja, é por isso que as pessoas podem desenvolver um vício com a comida. Mas muito maior é a carga que você consegue quando você vê uma imagem pornográfica. Por quê? Porque Deus fez as pessoas para terem uma relação sexual para que a espécie humana continue se reproduzindo. Só que o seu cérebro não foi feito para ter essa quantidade de sexo que você vê na internet. Ora, com esta quantidade de sexo que você tem na internet, você tem uma quantidade muito maior de dopamina despejada no seu cérebro, né?
Daqui vai para o núcleo accumbens, do núcleo accumbens vem para o lobo frontal e assim este é o circuito, digamos assim, basicamente, tem outras partes, né? O hipocampo, a amígdala, etc e tal. Não vou entrar aqui em detalhes para vocês, mas o que acontece é o seguinte, neste circuito aqui, quando a dopamina chega, não é? Nestas partes do cérebro, o que acontece é que ela vai sendo transmitida e vai sendo captada e isso cria o estímulo. Isto que eu acabei de descrever aqui é o mesmo, idêntico mecanismo que acontece, por exemplo, quando uma pessoa toma cocaína. É a mesma coisa. Ou seja, o que faz a pessoa sentir aquela sensação de prazer é que a cocaína ela é capaz de fazer circular aqui no circuito uma quantidade de dopamina que é um negócio extraordinário. Bom, nós tivemos aí umas boas pinceladas sobre esta compreensão do sistema de recompensa que envolve esse neurotransmissor, que é a dopamina. Vale a pena sim aprofundar, mas foi provocativo este vídeo do Padre Paulo Ricardo, inclusive no YouTube tem a aula toda lá, onde ele fala especificamente, né, sobre a questão da pornografia e a autoliberação de dopamina que há, enfim. Mas a gente quis trazer justamente para introduzir você e a mim, né, cada um de nós que estamos aqui, nessa temática. Entender também a questão química que acontece no nosso cérebro, para que agora a gente possa falar também de outros tipos de prazeres, né? Porque quando nós encontramos com um amigo, quando nós viajamos, quando nós fazemos algo que nos satisfaz, a dopamina está em ação, o sistema de recompensa está em ação. Olha, hoje nós vamos receber aqui no programa uma dupla, na verdade um trio, né? Elas duas já estiveram aqui em outra ocasião e a dobradinha deu tão certo, né? Que a gente trouxe de volta aqui agora para falar de outra temática. E a primeira convidada que nós recebemos aqui é ela, psicóloga Elaine. Bem-vinda ao Revolução Jesus, Elaine. Que bom tê-la de volta aqui com a gente, viu? Muito bom. E olha, de prontidão aceitou nosso convite. E claro que a gente ficou muito feliz por isso. Bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Elaine. Para quem está aí de casa acompanhando, você pode se apresentar. Você faz aqui na Canção Nova. Meu nome é Elaine, sou psicóloga, trabalho aqui na Canção Nova desde 2008, né, na sede da comunidade. Também sou psicóloga clínica e atuo na área organizacional já há alguns anos, desde 1999. Que bacana, que bacana. Elaine, a gente já introduziu aqui a temática, né? Hoje nós estamos falando, claro, da geração dopamina, mas falando do quesito do prazer e também vamos falar do sofrimento. Seria muito exagero, né, nós conceituarmos hoje a nossa geração como uma geração dopamina, de fato, que está tão focada na busca do prazer a todo custo? Eu vejo que nós temos hoje, parece que uma necessidade, uma emergência das coisas. Então, nessa emergência, tudo isso que, por exemplo, as redes sociais trazem, faz necessariamente com que a gente se estimule e busque isso. Então, existe, de certa forma, uma evitação do sofrimento, sim, para tudo que é prazeroso. Então, por exemplo, se evita o envelhecimento, se evita o sofrimento, se curte as coisas, por exemplo, através dos likes, se busca muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, o movimento das crianças, sim, que tem, parece que a necessidade sempre de muito. Você oferece um brinquedo, um jogo, rapidamente ela se cansa, rapidamente ela tem uma outra necessidade. Quando você pega, por exemplo, um canal infantil e você olha até a forma como os desenhos animados se apresentam, eles já têm uma agitação que parece que faz com que a criança a todo tempo seja estimulada. Mas isso só para a criança? Não. Para o jovem e para o adulto também. Se você percebe, por exemplo, a velocidade das informações, muitas vezes é fácil que o jovem, estando, por exemplo, numa atividade, ele se canse fácil. Sim, verdade. Então, a gente pode dizer, por exemplo, você está aqui com um grupo de jovens, parece que tudo aquilo que você faz é insuficiente. Então, sei lá, você monta uma programação pensando, peraí, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer a mais? E no momento, por exemplo, que você chama esse jovem para um momento de silêncio, de deserto, de calmaria, ele não consegue parar. Parece que aquele estímulo não é suficiente. Então, acho que a gente pode começar a dizer sim, que a gente vive um problema do excesso de estímulo. E a gente pode dizer, então, que a constituição do homem, ela foi ferida para que aconteça esse desequilíbrio? Eu acho que ao longo do tempo que foi mudando neste homem, né, no homem contemporâneo,
é a questão, primeiro, né, das formas de atuação dele na sociedade, do como ele aprende, do como ele se relaciona. Então, o homem de hoje, o jovem de hoje, não é claramente o jovem de 20, 30 anos atrás. Tanto pela realidade da tecnologia, quanto da forma como nós nos relacionamos e também por essa busca desenfreada de prazer. E principalmente um elemento que eu acho que conta muito, que é o quanto esse jovem ele está se tornando um jovem egoísta, voltado para a busca pessoal do prazer. Então, até nesses manuais, a gente brinca, hoje tem muito aquela regra, né? 5 passos para isso, 10 passos para aquilo, como buscar a felicidade. Então, tudo está relacionado nisso como uma fórmula fácil. Então, eu acho que esse formato, sim, do homem mudou muito ao longo do tempo, né? Do jovem também. Sim. É interessante, né, a gente falar, quando a gente fala também a nível estrutural, né, o nosso cérebro ele tem uma capacidade plástica, né? Exato. A partir dos estímulos que vai recebendo, e ainda mais se esses estímulos são excessivos, né? A forma como eu vou ver o mundo, a forma como que eu vou absorver as coisas. Então, isso que você trouxe aqui no início é muito interessante, porque a gente também vai tendo uma postura mais ativa frente àquilo que a gente está recebendo, senão, do contrário, a gente acaba sendo uma vítima, onde simplesmente eu fico de maneira passiva, recebendo esses estímulos, essas provocações, e falar, opa, peraí, né? Porque, como, né, até o Padre Paulo trouxe aí na aula, né? A todo tempo o nosso cérebro está sendo estimulado, tudo aquilo que a gente recebe vai nos impactar, né, de alguma forma. E o nosso cérebro vai sendo moldado a partir de tudo isso. No sentido positivo também, mas também no negativo, né? E a gente vai também entrando numa realidade, Elaine, que é interessante a gente aprofundar na reflexão sobre isso, na nossa constituição como ser humano, né? Você citou que muitas vezes a gente acaba querendo, né, fugir do sofrimento. Nós, será que fomos feitos para sofrer? O que eu quero dizer com isso? Temos uma capacidade para sofrer, levando no quesito psicológico mesmo, de absorver o sofrimento, de crescer com o sofrimento, ou não? De certo, esse caminho de fuga do sofrimento, ele é saudável, porque de fato nós só fomos feitos para o prazer. Não, na verdade, se nós formos pensar, se eu pegar o braço da Rafaela aqui, né, e eu beliscar a Rafaela, é claro que ela vai puxar, então a tendência, ela não quer sentir dor. Então, naturalmente, nós não fomos formados para a dor, mas a dor nos forma, porque aí entram outros sentidos, né? O sentido sociológico, antropológico, espiritual da dor também, né? Então, aí você vai dando um direcionamento, por que eu passo pelo sofrimento? Não existe uma vida só hedônica, só recheada de prazer. Mas hoje tem sido nos colocado o quê? Fuja da dor. Você não nasceu para sofrer. Todas as mensagens têm isso, as bebidas, né? Então as bebidas alcoólicas, todas as propagandas jovens dizem no final, não sofra, você merece ser feliz. Então é como se a felicidade fosse um troféu que você, Tiago, e você, Rafaela, vão receber. Então, e para isso você vai fugir, então ninguém quer passar pela dor. Um exemplo, quantas pessoas vocês já conheceram, por exemplo, que têm dificuldade com o velório? Com enfrentar a morte, porque a morte é lidar diretamente com a finitude terrena. Então, não, eu não quero sofrer, eu quero aliviar. Não é à toa que nós estamos passando hoje por práticas, não, temos que colocar a eutanásia, temos que colocar formas abreviadas de vida para retirar a pessoa desse momento de sofrimento. Então, esse é um processo que tem acontecido e, na verdade, não é saudável. Todos nós vamos passar pelo sofrimento. Você falando, eu fui me lembrando também assim, dos remédios que a gente toma para tirar dor. Até mais na sensibilidade, porque hoje quando você pensa em sentir dor, peraí que eu já vou correr ali e tomar um remédio. E eu tenho visto que as pessoas também têm agido assim. Exato. Às vezes nem vai acontecer o sofrimento, mas Quer evitar, já né? quer evitar, eu não quero sentir isso. Então também, aí acaba acontecendo aquele desequilíbrio, né? Então, eu vou tirar minha atenção daquilo que me causa dor e eu vou buscar aquilo que me causa prazer. Seria isso também? Também. Quando você fala da tolerância, parece que nós fomos criando um formato de vida que nos rebaixou a capacidade de sofrer. Então, ao mínimo de dor, ao mínimo de dificuldade. Se eu tenho uma dificuldade com o Tiago, é mais fácil ignorá-lo do que ir até ele e enfrentar a situação com ele. Mas porque eu vou... E não é nem o Tiago quem vai sofrer, sou eu quem vou sofrer. Então, está muito voltado também, de novo, para mim. Né? Então, voltado para si. E aí você ignora. Então, pulo.
Eu preciso pular essa fase, né? Quando você falou da questão da dor, eu achei interessante porque, né, quando a gente... Eu sou enfermeiro, né, por formação, então não tem como... Sempre vou trazer essa questão né, biológica, fisiológica, enfim, anatômica, porque eu acho que isso revela muita coisa pra gente. E quando a gente sente dor, na verdade, por que a dor ela é benéfica? Porque ela sinaliza que algo não está bem. Exatamente. Então, se eu não tivesse a dor, não ia sinalizar, um órgão pode estar comprometido e eu poderia correr o risco de morrer porque eu não sentia dor. Então, quando eu estou com dor, eu vou procurar o médico. Quando eu estou com dor, eu vou sinalizar onde dói. Aqui, então pode ser isso ou aquilo. Então, vamos tratar. Então, tem um papel benéfico na dor, até mesmo para nos proteger, para que a gente possa... Estou trazendo, claro, essa questão do nível corporal, mas para entender também que esses sofrimentos, eles têm sim essas dores que a gente passa, por trás elas estão sinalizando algo. Peraí, tá doendo, tô sentindo. Vamos revisar, não vou fugir disso, vou encarar, né? Exato. Claro, eu não vou me lançar a uma dor desnecessária. Justo, então, por exemplo, um vício que te preenche de dopamina pode ser extremamente interessante por um lado, mas você está se arremetendo para uma dor de qualquer forma. Então, peraí, como eu tenho me comportado com relação a isso? Quais são as dores que eu escolho passar e as quais você não tem como fugir? Então, isso é inevitável. Né? E até contraditório, né? Porque se eu busco só o prazer pelo prazer, depois ele vai causar uma dor em mim. Exato. Porque vai desencadear um vício, uma dependência, vão vir dores através disso, né? Exato. E aí eu preciso de mais. Justamente. Então, para que esse circuito dopaminérgico funcione, eu vou atrás de mais. Seja pornografia, álcool, mesmo os likes de rede social ou coisa do tipo, né? Olha, tá interessantíssimo o assunto, né, Rafa? Mas vai ter mais coisas que vem por aí, né? A Elaine até citou. Depois, e como é que Deus entra nessa história, né? Será a nível teológico a gente pode dizer que o prazer foi criado por Deus, o sofrimento também? É instigante, né, Rafa? Isso. E se você quer saber mais, então fica aí porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Jesus, estamos de volta hoje falando sobre geração dopamina. Estamos falando sobre o prazer, sobre o sofrimento. Já lançamos um card lá no @Revolução Jesus e a galera tá querendo ganhar o livro que hoje está aqui, ó, nas minhas mãos, mas que já vai chegar na casa de alguém, porque no último bloco a gente vai sortear esse livro aqui que foi lançamento. Lancei aqui no Revolução Jesus a estreiteza do discipulado e do segmento. Para quem que é esse livro? Esse livro é para quem quer sair da superfície e quer ir para as profundezas do segmento de Cristo, de fato, ser um verdadeiro discípulo. Então esse livro aqui tem mais de 200 páginas, vários capítulos interessantíssimos. Falo nisso, é meio suspeito eu falar, né? Mas é porque me ajudou muito, então eu fui o primeiro a ser atingido. Aqui a gente vai falar sobre a porta estreita, as fases e as faces de um discípulo, a alma de um discípulo, as estações da nossa alma que nós passamos, a porta e o gargalo, isso aqui é muito interessante, sobre os inconformados, a sexualidade no propósito, a radicalidade, metamorfose do discípulo, o convencido, o martírio, enfim, gente, é um livro para quem quer se aprofundar no segmento a Cristo, tá bom? Tá disponível na loja.cançãonova.com. Se você não ganhar hoje, já fica aí com a aba aberta para você encomendar o seu livro ou presentear alguém, sem contar também que a arte gráfica do livro tá muito bacana, beleza? Então vamos lá, mas a galera tá interagindo com a gente, né, Rafa? Isso mesmo. Se você quer concorrer a esse livro, ainda dá tempo. Vai lá no @Revolução Jesus, marca alguém, comente e curte. Eu vou ler agora os comentários que o pessoal já quer ganhar, viu, Thiago? Eu também quero, viu, gente? Eu acho que vou deixar um comentário lá. Comenta. A Mariana, ela diz, o que me dá prazer é ler um bom livro e o que me traz sofrimento é minha ansiedade. A Patrícia Lopes, prazer estar na minha casa com a minha família. Sofrimento, quando eu caio fazendo mal que não quero na fraqueza do pecado. Interessante. O Antônio Vitor. Tudo aquilo que é certo, verdadeiro, dá prazer. E tudo aquilo que é incorreto causa sofrimento. Será? Nós vamos aprender daqui a pouco. O Marcelo disse que a vontade de Deus se realize, quem pede, recebe. A Carla, prazer. Estar em meio às crianças falando de Deus na catequese. Legal, Carla. Triste, estar em pecado, ver as pessoas se afastando de Deus. Vou descer um pouquinho mais, tem vários comentários Muitos aqui. Vamos lá, comentários. quem já mandou aqui pro primeiro, vamos também aqui. Vai quem lá. parou? A Jéssica Tavares. O meu prazer é ler a Bíblia. E todos os domingos a missa. E tá sempre com a palavra de Deus no meu coração. E o meu sofrimento é cair no pecado e perceber que pequei contra os mandamentos do Senhor. O último aqui, ó, Marcos Portes. Sinto prazer em estar na natureza e tristeza, sofrimento quando percebo que estou em pecado.
Rafa, achei uma coisa interessante aqui, que eu até vou já indo em direção à porta para receber a nossa próxima convidada. Eu vou receber porque são é outra mulher, depois quando for o rapaz você recebe, recebo, tá? pode Fazendo honras deixar. da casa. Mas é interessante porque eu entendi aí nos comentários, né, que muitos falaram, nossa, o pecado me causa tristeza. Sim, a consequência dele causa. Mas será que ele não causa um prazer? Por isso que eu o busco? Então vamos entender um pouquinho mais disso com ela, que está aqui já preparada. E mais uma vez vem para somar aqui essa dupla. Ó, tá batendo na porta, inclusive. Quase que travou. Ivana Brandão, bem-vinda, boa noite. Que bom tê-las aqui juntas, né? Porque a última vez que essas duas mulheres estiveram aqui no programa foi um arraso, né? A gente falou sobre o quê? Foi... Nossa, Foi. a gente falou... Poliamor. Oi, Poliamor. poliamor. Inclusive, esse Tá programa tá disponível lá no Play Canção Nova. Se você procurar, você pode ver na íntegra. Mas hoje o assunto é outro. Bem-vinda, Ivana. Obrigada, Thiago. Que é bom a gente repete, né? Oi, claro, e vamos ter outras e outras vezes. Aqui a gente vai deixando já sinalizado. Ivana, antes da gente entrar propriamente, né? Você viu que eu até comentei ali que várias pessoas trouxeram algo que é verídico, é real, né? O pecado me deixa triste. Mas se a tristeza fosse a causa primeira do pecado, muita gente já evitaria. Sim. Mas então a gente não evita, porque ele causa algum tipo de prazer. Sem E aí dúvida. começa a dar um choque aqui nas concepções. Espera aí, então o pecado me dá prazer, mas o prazer ele foi criado por Deus ou não? O demônio quem criou o prazer e a gente... Eita, vamos ajudar a resolver essa confusão aí com você. É interessante que quando a gente fala de prazer, eu vou começar diferente. Sim. Tem uma frase de Santo Irineu que eu gosto muito que diz que a alegria de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Por que eu começo dizendo isso? Porque se a alegria de Deus é o homem vivo, é o homem em toda a sua humanidade. E quando a gente olha para o ser humano naquilo que ele é, na sua constituição física, quer ver uma coisa bela e fantástica, que a gente não dá muito valor muitas vezes, não. A gente não consegue contar, lógico, cientista sim, mas a quantidade de papilas gustativas. E existe mais de 10 milhões de gostos que isso aqui reconhece. E o que a gente sente quando a gente reconhece um bom chocolate? Elaine me ofereceu um bom Até brincou, né? Gente, vem cá um pouquinho de dopamina. Oferecido dopamina. A gente sente prazer, né? Sim, sim. Vamos pegar a vida do Cristo. Qual foi uma das últimas coisas que Jesus disse na cruz? Tenho sede. Sim. A sede que a água, né, sacia, que é um prazer tão simples, tão banal, não tem coisa mais gostosa do que quando você está com muita sede, você tomar um copo de água. E tudo isso diz muito de Deus. Essas coisas que acontecem dentro da gente diz muito de Deus, porque a alegria de Deus é o homem vivo. Se você pega ali Gênesis, se você pega os Salmos, se você pega outros momentos da Bíblia, o próprio Cristo, né, Jesus, a vida dele, a passagem dele nessa terra, ele provocou, quer ver bodas de Caná? Qual a provocação do deleite e do prazer do vinho, que não podia faltar para aquele casal? Se deixar perfumar por uma mulher que ali lavava, né, a sua alma. Jesus que participava de banquetes, refeições e que foi tido como um glutão e um beberrão. Então, o prazer diz muito de Deus. Então, eu não diria que o prazer é algo do diabo, que o prazer é a consequência do pecado, de forma nenhuma. O prazer é constitutivo da pessoa humana, né? E é belo, e é bom, e o prazer diz de Deus. A gente falou agora, você falou do prazer que vem de Deus. E o sofrimento, Ivana? Vem de Deus? Foi Deus que criou o sofrimento pra gente? Não, Deus não criou o sofrimento. O sofrimento é inerente à condição humana depois do pecado, né? A partir do momento que o homem diz assim, olha, eu vou resolver minha vida sozinho, vou pegar a maçã, vou comer, eu tomo as minhas decisões e faço da minha vida o que eu quero, nesse momento de grito de independência de Deus, o sofrimento entra como essa condição escolhida pelo homem. Qual é a condição? Eu quero viver minha vida sem Deus. Aí o sofrimento entra na história da humanidade e o sofrimento se torna, então, inerente à condição humana. Mas ele não é querido por Deus. Ele nunca foi querido por Deus.
Bom, olha só, o assunto está muito bom e a gente tem a participação mais uma vez dele, que vai agregar nesse assunto, que é o Padre Paulo Ricardo, que também vai falar um pouquinho para a gente sobre essa realidade, prazer e sofrimento. Bem-vindo mais uma vez ao programa Revolução Jesus. É com você, Padre Paulo Ricardo. O inimigo número 1, o inimigo mais importante do homem é a carne. O que é a carne? Não é o corpo. A carne não é o corpo. A carne é a alma tomada pela lei do cérebro. Só que isso acontece o seguinte: quando o macaquinho, a vaquinha, o cachorrinho, o ursinho seguem a lei do cérebro, eles não fazem grande desastre. Nós seres humanos fazemos. Nós seres humanos somos tremendos. Por exemplo, para dar um exemplo do sexo: foge da dor, busca o prazer. Sexo, oba, legal. Sexo é maneiro, hein? Sexo é muito bom. Muito bem. Se você vai seguir a lei do cérebro, você vai buscar o sexo, como os animais fazem. Mas você fica pior do que o animal. Quando um ser humano se comporta como um animal, ele fica pior do que o animal. Eu não conheço nenhum animal do sexo masculino que, por exemplo, depois de ter tido sexo, depois que o animal do sexo masculino alcançou o orgasmo, eu não conheço nenhum animal que, tendo alcançado o orgasmo, queira um segundo orgasmo logo em seguida. Já ouviram falar disso? Não adianta nem pesquisar, não existe. O animal, quando ele faz sexo, ele chega ao orgasmo, ele está plenamente satisfeito com aquilo que ele fez. Ele seguiu a lei do cérebro. Mas o ser humano carnal, ele não é um cérebro, ele é uma alma obedecendo como escrava ao cérebro. E a alma é um acelerador. A alma é uma potência, cara. A alma tem muita força. Então, alcançou o orgasmo, ele quer um segundo, ele quer um terceiro, ele quer um quarto, ele quer um quinto. Eu sou padre há 25 anos, eu já atendi rapazes que se masturbaram 10 vezes num dia. 10. Você pergunta para ele: meu filho, por que você fez isso? Ah, padre, porque meu corpo está pedindo. Não, seu corpo não está pedindo, seu maluco. Seu corpo está dizendo: para com isso, seu tarado, você está me machucando. É isso que seu corpo está dizendo. Para com isso, você está me machucando. Mas ele quer. Quem que é essa? É a carne. O que é a carne? A carne é a alma dominada pelos instintos animais de forma desregrada. Porque Deus fez a gente para que a alma conduza o corpo. Quando o corpo conduz a alma, vira desastre. E a gente fica pior do que os animais. Nós somos chamados a ser melhores do que os animais. Nós somos chamados a ser superiores aos animais. Nós somos chamados à sublime missão de amar. Conhecer a verdade e amar. Conhecer a verdade que liberta e amar. Quando eu conheço a verdade me liberta e eu me torno capaz de amar. E para você que gostou dessa pregação, vai lá no Canção Nova Play. Ir contra a corrente é o nome da pregação. Ir contra a corrente, segue a dica. Eu assisti, é fantástico, eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a você. Elaine, a gente ouviu o padre falando ali do prazer. Quando o homem, o ser humano, ele busca o prazer só pelo prazer, ali é uma fragilidade do humano? Eu penso que se você busca o prazer vazio, o prazer pelo prazer, em algum momento você vai entrar numa crise. Porque você vai dar círculos, voltas em torno daquele processo. Você vai falar: bem, por que ou para que eu estou fazendo isso? O que eu estou encontrando ao final disso? Porque no vídeo o padre traz a questão corporal, o meu corpo pede.
Na verdade, tudo aquilo que a gente foi vendo em termos de dopamina, a dopamina pede mais dopamina. Então, os seus neurotransmissores estão gritando. Mas para que eu faço aquilo? Qual a finalidade? Então, isso sim causa em algum momento um racha, né? Dizer assim, bom, eu estou seguindo, mas por que mesmo eu faço tudo isso? Porque, por exemplo, na masturbação, se eu vivo apenas isso, que é o prazer puro, ao final de tudo isso, e que a pessoa realmente estiver se relacionando com um parceiro, que ela estiver casada, e aí? Como vai ser a relação homem e mulher no casamento? Ela não vai ter o mesmo prazer, e aí ele cai no vazio. Bom, então ele demorou uma vida para encontrar alguém, por exemplo, e quando encontra, por ter vivido tudo isso, não sente nada. Então, o prazer ali acabou por si só, né? E acaba com as pessoas, né? A gente vê muitas vezes esses participantes de reality shows, né? Ou pessoas que explodem, por exemplo, no Instagram. Daqui a pouco eles têm milhões de seguidores. E vira e mexe, sou assim, fulano saiu das redes. Porque ele começou a não ver mais sentido naquilo tudo. Aquilo que era prazeroso parece que não tem mais sentido. E a gente volta nesse processo. Ivana, como conseguir o equilíbrio entre ali o prazer e o sofrimento? Como conseguir esse equilíbrio hoje? Vou pegar o gancho daquilo que a Elaine falou. O prazer não pode ser o alvo da nossa vida. Se o fim último é sempre o prazer, a gente está fadado a sofrer. Porque próprio do mecanismo da dopamina quando tem muito aqui, o nosso organismo vai fazer a balança. Então, ela manda sofrimento. É o organismo que faz isso também para equilibrar, porque a gente não pode ter muito de um lado e o outro está desequilibrado. Então, ela equilibra, mas a gente quer mais. Ela equilibra, a gente quer mais. Aristóteles já dizia, a virtude está no meio, né? A vida verdadeira é sempre... Eu penso assim, sabe, Renata? Tanto o prazer quanto o sofrimento, ele tem que causar em mim uma transcendência. Porque se Deus me criou com prazer e para o prazer, para viver essa beleza, eu não posso parar aqui, é muito pouco eu ficar aqui. Eu tenho que viver essa alegria, que é a alegria de estar junto, a gente se preparou para estar aqui, às vezes que a gente se encontra, a alegria de comer um chocolate, tomar um sorvete, a alegria simples de estar em família, de estar em amigos, ou a alegria do prazer físico, da intimidade conjugal. Então, tudo isso me leva a transcender. Existe alguém que é muito mais, e que é muito mais prazeroso, que encontrá-lo vai transpassar tudo isso. E ao mesmo tempo que eu vivo um sofrimento, porque ele é inerente à condição humana e que ele me põe com o pé no chão, né? Ele não me diz, fica voada aí, não. Não, pé no chão. Eu preciso transcender. O sofrimento, ele só tem sentido também, né? O Papa João Paulo II dizia isso, quando a gente olha ele com um óculos, através de um filtro que é o sofrimento do Cristo. Porque se a gente olhar o sofrimento por ele mesmo, ele é duro, ele é difícil. É difícil. E não tem só sofrimentinhos. Existem grandes sofrimentos, né? Só que eu tenho que transcender. Então, se a gente não ajudar as pessoas nessas horas, primeiro entender que ela é muito maior do que um comportamento vicioso como esse que o padre Paulo trouxe. Levar a pessoa aí para cima. Uau, segura essa, gente. Olha, eu quero ter agora a honra de ceder o meu lugar para o próximo convidado. A gente vai receber ele, tá bom? E a gente vai para um intervalo rápido para a gente depois continuar o assunto pela primeira vez aqui no programa Revolução Jesus. Mas ele é um revolucionário que inclusive teve no acampamento o Ilamis. Bem-vindo, meu irmão. Que bom tê-lo aqui. Ajuda a somar o time masculino aqui, por favor. Pode se assentar. E olha, o Ilamis também vai contribuir com a gente. Então, fica aí rapidinho, não sai. Não, se quiser, vai no banheiro, toma uma aguinha, mas volta logo, porque o programa Revolução Jesus tem muito mais no terceiro bloco. Que bom que você está com a gente, é o programa Revolução Jesus, falando sobre geração dopamina, dor, sofrimento. Estamos aqui com a Elaine, a Ivana. Já foi muito rico o primeiro e o segundo bloco e agora com o Ilamis. Bem-vindo ao Revolução Jesus. Obrigado por ter aceito o nosso convite, meu irmão. Obrigado, Tiago. É uma alegria poder estar aqui e falar desse tema tão importante, né? Nos dias de hoje. O Ilamis, já deu para reconhecer pelo seu sotaque. Você é de onde? Diz pra gente aí.
Eu sou da Paraíba. Paraíba. O nome da minha cidade, Belém. Por isso que é arretado, assim. Tá arretado. Aproveita e manda um abraço para quem tá lá também, né? Acompanhando. Quero aí. mandar um abraço para o meu pai, meu irmão, que acompanha, meus amigos também. E toda a família da igreja lá, né? Do grupo de oração também. Que bom. O Ilumes, que é seminarista aqui da comunidade Canção Nova, como eu disse, esteve também aí nos ajudando no aprofundamento radical, né? Graças a Deus o acampamento foi uma bênção. Inclusive, todas as pregações estão disponíveis no Play Canção Nova. E anote essa data desde já, 11 a 14 de janeiro de 2024, tem Revolução Jesus, 15 anos de radical. Vamos lá. Willamis, estamos falando aqui, você foi acompanhando também, né? O nosso bate-papo aqui e tudo mais. Falamos sobre o prazer, falamos sobre o sofrimento aí, já deu pra gente aprofundar. E agora eu quero trazer a questão prática, né? Você como um jovem de Deus, seminarista, mas que é gente, que sente todas as coisas, e a gente quer trazer isso bem para a realidade mesmo, né? Como encontrar o equilíbrio, né? Do prazer e do sofrimento, sem diabolizar, mas também aprendendo a desfrutar dos prazeres que a vida nos dá, né? Como um jovem de Deus, que teme a Deus, que busca a santidade e que não está desvinculado ao prazer. Como que é isso? Na aplicabilidade da sua própria vida. Eu lembro no Gênesis, Deus, depois que criou todas as coisas, falou, né? Na verdade, viu que tudo era bom. E meditando isso, o Papa Francisco, em 2020, né, falou que o prazer sexual e o prazer gastronômico vem de Deus. Ele falou isso em uma colocação, em entrevista, achei muito interessante. E não vamos ficar apenas nessas duas realidades, né? E por que não dizer também que o prazer, através de uma atividade física, um esporte, uma contemplação de uma paisagem, também traz um prazer, né? Também traz essa satisfação, como as irmãs aqui bem falou. E, complementando a sua pergunta, eu quis também partilhar a realidade do que vivo, né? Sim. Sou jovem, seminarista, gente, humano, mas também gosto de, tendo em vista que o prazer vem de Deus e é algo bom, preciso viver de uma forma equilibrada. Eu gosto de praticar esporte, gosto de correr, particularmente. Então, na corrida, na atividade física, eu toco nessa realidade também da dopamina e outros que foram tocados aqui, mas de uma forma equilibrada, de uma forma que, ao praticar, ao sentir um prazer numa conquista, em chegar onde eu gostaria, eu preciso também viver de uma forma equilibrada. E, vivendo isso, buscar a santidade nessa realidade, né? Às vezes eu coloco no Instagram as postagens e a galera fala, mas como é isso? Dá certo, dá tempo, tem tempo para estudar, tem tempo para rezar, tem tempo também para atividade física, porque me leva à santidade, né? Colocando força, metas, no esporte eu também alcanço a minha santidade pessoal, por meio da virtude que eu preciso alcançar, por meio de hábitos que eu preciso corrigir. Então, estar no mundo e ser de Deus no mundo, né? Acho interessante quando Jesus diz, né? Eu oro não para que vos tire do mundo, mas para que vos protegeis do maligno. Então, estar no mundo, viver de forma equilibrada esses prazeres que vêm de Deus, que nos ajuda a santidade, como as irmãs bem falaram aqui, mas de uma forma equilibrada, né? Não colocar o mal em tudo, mas Deus em tudo, né? E é interessante, né? Porque quando a gente busca a santidade, que nos leva a um equilíbrio, né, no todo da nossa vida, na verdade, a gente aprende a desfrutar melhor ainda do prazer e nos beneficiar, né, desse prazer que nos foi concedido por Deus e como a gente bem trouxe aqui. Agora, vamos trazer aqui a pergunta para vocês duas também, para a Elaine e para a Ivana, né? Beleza, agora minha realidade é a seguinte, entendi, ou melhor, estou entendendo esse contexto, mas aqui minha vida está uma bagunça, então como é que eu faço agora, né? Como é que na aplicabilidade eu posso encontrar esse equilíbrio, né? Tanto saber usufruir do prazer, como também tirar proveito do sofrimento. Tem uma coisa interessante, que uma das últimas descobertas dos neurocientistas, olha como que é, né? Deus não criou o sofrimento. Só que como o nosso cérebro tem uma capacidade plástica, dentro de um contexto, de uma realidade, ele aprendeu a processar o prazer, o sofrimento. Tanto que na área cerebral,
a mesma área processa tanto o sofrimento quanto o prazer, a mesma área cerebral. Então, para você ver como o nosso cérebro, né, daquilo que é um mal, Deus tira um bem. Então, bora tirar um sentido desse prazer, bora crescer com esse sofrimento, né? Então, como que hoje um jovem pode encontrar esse caminho de equilíbrio? Claro, é constante, não é um passe de mágica, mas tanto no quesito espiritual quanto psicológico. Começamos. Quem começa? Isso, quanta gentileza. Eu vou começar. Começa, Ivana. Hoje a gente vive numa sociedade onde a gente tem tudo em abundância. E tendo tudo em abundância, a gente não sabe ser frustrado. Então, eu diria que não tenha medo das frustrações e o sofrimento que ela causa, né? Porque a gente não quer ser frustrado, a gente quer o prazer e o prazer imediato. E como criança pequena, né? Eu lembrava de uma situação que uma vez, como a gente mora num país quente, a gente não tem dimensão disso. Mas na Europa, antigamente, sabe qual era o presente de Natal que se dava entre as pessoas da família? Era uma laranja. Porque a laranja era um cítrico e que num país frio não se tinha cítrico no inverno. Então, uma laranja era sobremesa. Só que hoje o que a gente tem? A gente tem o pavê, a gente tem o sorvete, a gente tem o pudim, a gente tem... E tudo termina, você, eu queria aquele chocolate que não está aqui, né? Então, assim, saber se frustrar, né? Saber colocar limites. Eu não preciso passar 2 horas vendo o Instagram ou outra rede social. Eu gosto, tá? Mas eu me coloco uma meia hora, terminou... Vamos colocar aqui no canto, né? Como o Williams falou, eu vou praticar um esporte, isso equilibra as coisas. Eu vou me dedicar um tempo à oração. Então, saber, vamos dizer assim, criar uma agenda, né? Criar um ritmo de vida para que a gente tenha horário para cada coisa. Porque quando a gente, né? A gente já escutou isso, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, quando a gente não preenche corretamente o nosso tempo, eu diria que a gente corre o risco de buscar exageradamente, né, o que preencher esse vazio, né? Então, assim, rezar, ter um diretor espiritual que ajude a gente, procurar viver essas virtudes simples da vida, dar tempo para uma coisa que é bonito também que o Williams falou, a contemplação. E não precisa a gente estar numa super, ultra, mega, não sei o quê. Uma fruta. A gente contemplar o sorriso de uma criança, né? Uma folha de uma árvore, uma flor que alguém fez um vasinho e tem uma florzinha ali. Então, assim, saber cultivar isso. E aí a gente vai, aos poucos, se equilibrando. E outra coisa, a gente é desconectado do nosso corpo. A gente é desconectado do nosso físico, sabe? Então, de vez em quando, a gente precisa praticar um esporte, mas também se conectar fisicamente consigo mesmo. Saber se olhar no espelho, saber gastar tempo com coisas importantes, tocar uma pessoa. Muitas vezes a gente está em família, cada um está no seu celular, mas a gente não se abraça mais, a gente é incapaz de fazer uma carícia no rosto, de abraçar. Então, se conectar de novo consigo mesmo e também com os outros. Pronto, Elaine. Agora é pra você. Mas assim, o resumo muito próprio, né? Corte aquilo, não tenha medo de cortar aquilo que é excessivo. Nós precisamos ter essa coragem. A Ivana falava do celular, nós sabemos como a gente fica tanto nisso. Mas invariavelmente os nossos trabalhos passam por aqui. Passam, mas a gente sabe quando a gente passou da medida. Você sabe quando você está indo para um caminho de pegar o teu carro e estar andando a 150 por hora na estrada, porque aquilo te dá prazer. Mas espera aí, eu sempre me coloco em risco? Então, eu preciso começar a fazer os cortes, as podas. O nosso cérebro é tão inteligente que ele faz podas. Ele tem um mecanismo de poda sináptica. Essas podas são justamente para que você crie novas conexões. Olha só. Então, nós precisamos também nos dar essa permissão de criar novas conexões. Se eu vou, por exemplo, para o meu trabalho por essa avenida aqui, hoje eu vou por aqui. Se hoje eu faço esse caminho que é o vício, seja lá do que for, pode ser do chocolate, inclusive, eu vou sofrer para ficar sem aquele chocolate, ou sem aquele álcool, ou sem a pornografia, ou sem sei lá o quê, para que aí eu tenha uma tolerância maior.
E eu preciso tolerar. O que acontece hoje é que a gente não tolera. Nós não temos essa paciência de passar por essa via. Então, isso eu diria como uma sugestão, uma recomendação. E eu vejo como sinal também as justificativas. A gente começa a justificar muito pelos nossos comportamentos. Ah, não, mas isso daqui eu posso fazer. Não, mas eu posso fazer isso aqui hoje. A gente começa a gente sente, A fazer né? concessões, Exatamente. né? A gente vai Merecimentos. concessões. Exatamente. Não, mas isso aqui eu posso hoje. Eu posso hoje, a gente vai abrindo as portas, né? Agora, sabe uma coisa, Renata, também? Uma busca desenfreada de prazer de algo. Exemplo, a guludice. No fim, existe uma pergunta de fundo mal respondida. Talvez um medo, talvez um sofrimento mal resolvido. Então, eu busco muitas vezes me encher de prazer porque, de fato, existe uma pergunta adjacente lá no fundo que eu não tenho coragem de responder e de me encontrar com essa pergunta. Vai compensando, né? Compensar. Entende? Então, muita coisa nessa busca de prazer é que existe uma pergunta que eu não tenho coragem de enfrentar. Williams, deixa eu pedir uma coisa bem prática, né? Isso não estava na pauta, mas é legal, porque é resposta bem espontânea. Mas, por exemplo, né? Quando que você percebe, né, na sua vida que eu tô saindo do equilíbrio em certa coisa? Que sinalização há dentro de você? É espiritual? É humano? O seu corpo reage quando você percebe, ei, tá saindo do equilíbrio, né? Eu tô exagerando muito nisso aqui. Eu estou percebendo que isso aqui eu tô indo muito para esse lado, então eu preciso encontrar o equilíbrio, eu preciso me segurar. Quando a gente está falando do excesso do prazer, da busca, em qualquer contexto, né? Como que você percebe? Como é que sinaliza? Claro, e eu quero trazer todos esses contextos, essas dimensões. A espiritual, que você sente, mas o corpo, a emoção. Como é que você percebe que está saindo do equilíbrio em vários aspectos da sua vida? Quais são as sinalizações para isso? Até mesmo para ajudar as pessoas de casa a ir percebendo, a fazer essa leitura, porque a gente tem que aprender a se ler, se eu posso usar esse termo, né? Sim. Eu faço uma leitura aí, peraí, eu tô querendo comer muito chocolate, eu tô querendo muito doce. O chocolate hoje pegou, né, Elaine? Tudo porque ela ofereceu o chocolate pra gente. Ou não, eu quero ver muita série. Peraí, por que eu quero ver muita série? Eu já me peguei nisso, quero assistir muito, mas peraí, será que é porque eu não estou querendo resolver alguma coisa, isso aqui está me distraindo e me dando um prazer? Então, quando é que você percebe que a coisa está destoando? Quais são esses sinais que ficam evidentes para você? Olhando para mim, eu identifico quando me afasta da virtude. A virtude da piedade, por exemplo. Falei a realidade do esporte. Quando eu o pratico muito, ou todos os dias, não consigo, né, todos os dias, mas está me tirando da oração, está me tirando da capela, está me tirando do estudo bíblico, da adoração, como você falou também, a realidade da excessividade, né? Então, o equilíbrio que eu faço é isso, quando me tira da virtude, por exemplo, outro exemplo, da ordem. Eu tenho tempo para fazer isso, para comer alguma coisa, para me descontrair, mas eu não tenho tempo de arrumar a minha cama, meu quarto. Eu não tenho tempo para conviver com os meus irmãos no seminário, por exemplo. Eu tenho tempo para fazer tudo lá fora, mas eu não estou vivendo a virtude aqui da convivência, do amor a Deus por meio do próximo. Então, o equilíbrio que eu faço é isso. É desse jeito, né? Se me tira da virtude que Deus me chama a crescer, amar a Deus, o próximo, no dia a dia, nas pequenas coisas, então eu preciso podar, né? Esses prazeres. Eu preciso equilibrar ainda mais, né? Para crescer nas virtudes. Acho que lá no fundo também a gente vai, né? Pegando o gosto que você disse, vai criando uma certa insatisfação lá no fundo, né? Quando há o exagero, uma angústia, né? Eu sempre gosto de dizer esse termo. A alma começa a reclamar quando ela percebe que está descompensada, né? Ou aquela coisa, você está exagerando muito, tirando dos relacionamentos e tudo mais. Sei lá, você está lá no quarto vendo sua série, gastando tempo, e você fala, cara, nossa, minha família está lá na sala e eu não vou conviver com ele. Então você vai medindo isso porque está me tirando de coisas que me são necessárias, né? As prioridades vão mudando, né? Justamente. E aí está o risco, né? Bom, gente, tem muito assunto, mas eu também sei que tem sorteio para ser feito aqui nos últimos minutos do programa. Então a gente vai ver quem vai levar... Cadê o livro? Está aqui. Quem vai levar o livro aqui, ó, gente, A Estreiteza do Discipulado e do Segmento. Pelo que eu entendi aqui, é só começar sorteio. Vamos ver. Ai, meu Deus, como é que eu faço aqui? Começar sorteio? Não era apertar só aqui, gente?
Era? Era? Era só apertar aqui, Era. gente. Voltamos ao manual, Thiago. Voltamos ao manual, vamos lá, peraí. Ok, peraí que eu vou dar um jeitinho aqui. Enquanto isso, você vai vendo a capa do livro. Você pode adquirir em loja.cançãonova.com. Cadê? Até o Instagram foi embora, minha gente. Socorro, Deus nos acuda aqui. Sumiu o aplicativo do Instagram também. Mas vai parar, a gente vai fazer sorteio. Gente, cadê? Quer uma ajuda? Por favor, vem aqui, Rafa, que sumiu. Cadê o aplicativo Enquanto do Instagram? você fala do livro, eu vou aí na ajuda. Tá bom, viu, gente? O livro você pode adquirir, inclusive, em loja.cançãonova.com. Mas, quando eu quero agradecer, Elaine, obrigado, viu, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Vai vir outros convites, aguarde. Obrigada. Obrigado, viu? Pode trazer chocolate também. Pode ter sempre, chocolate, tá? tá bom. Ivana, obrigado também. Gratidão, Nada, viu, pela sua prazer presença. sempre. É um prazer, né? Dá prazer também estar aqui no Revolução, Sem né? dúvida. Acompanhar a Revolução de Jesus. Com a frustração, porque eu acho muito curto o programa. Olha aí, gente, segue a dica. Hashtag Sofrimento. Revolução mais longo. É o que a gente quer, né? Willumes, obrigado também, viu, meu irmão? Nós te agradecemos Tamo por estar junto. com a gente. Tá bom? Rolou aí, Rafa? Não rolou? Não rolou, mas aí você pode falar um número que eu procuro aqui nos nossos comentários do nome da Então pessoa. vamos lá. Quanto que é o número aí? Quantos comentários? Peraí, De um, vamos ver quantos peraí. comentários nós temos. Vamos aqui atualizar, para que ninguém corra o risco de ficar fora do sorteio. Estou Ah, atualizando, só um minutinho. Tanana. foi, Vamos lá. foi. Tivemos 106 comentários só. De 1 a 106, escolha um número. Tenha piedade de mim. Vai lá. 10. 10, olha lá. Contou 10, vai ver quem vai Vamos ganhar. lá. 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luiz Doug. Ele já Luiz colocou- Doug. Luiz Doug. Tá Luiz, bom. underline Doug. Depois a gente entra em contato com você, pede seu endereço e manda o livro do Thiago autografado. Valeu, obrigado, Luiz. Obrigado pra você que interagiu com a gente, esteve com a gente no Revolução Jesus. Esse programa depois você pode acompanhar no Play Canção Nova. Aquele abraço, tchau!